pessoal, saudações à luz. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal do YouTube, aonde nós temos palestras, meditações, orientações astrológicas, orientações terapêuticas que visam a contribuir ainda mais com a expansão da consciência de cada uma das pessoas que se sintonizam com a energia da frequência cósmica, da cura cósmica, que é uma frequência de cura que realiza, que possibilita muitas transformações na vida de todas as pessoas. E eu estou mais uma vez aqui para trazer então algumas informações sobre a palestra Saúde Espiritual e Saúde Física, a origem das patologias. Mas antes de dar continuidade a cada uma dessas informações que eu vou trazer para vocês, gostaria de convidar para que vocês pudessem acessar ao nosso site www.institutoonluz.com.br, conhecer a história do Instituto OnLuz, conhecer um pouquinho sobre a nossa história, a história de Margarete Amanda, a história da Mari Mariá também, como o Instituto OnLuz ele foi criado, como ele está estruturado e quais são as técnicas terapêuticas que a gente possa contribuir ainda mais com tudo aquilo que cada uma das pessoas que buscam o Instituto OnLuz, então, possam ser beneficiadas, possam ter uma expansão de consciência, possam ter um entendimento melhor e maior de tudo aquilo que está gerando nas suas vidas algumas perturbações, algumas preocupações, algumas situações desafiadoras. E a gente tem então as nossas técnicas terapêuticas que estão disponibilizadas, estão bem explicadinhas no nosso site para que você possa então compreender um pouquinho mais de como atua o Instituto OnLuz e de como a gente pode contribuir para que você possa encontrar o seu propósito de vida através da cura física, da cura emocional, da cura espiritual, com muito amor e consciência. Certo, gente? Então deixo o convite para que vocês possam acessar o nosso site, acessar todas os demais vídeos aqui do canal do YouTube também, para que você possa ficar por dentro de todas as informações que a gente possui para poder e que possibilita, né, gente, para cada uma das pessoas que se sintonizam com o nosso trabalho. Então, desde já eu agradeço a cada uma das pessoas que estão nos acompanhando e que a palestra de hoje, né, gente, que também foi realizada de forma presencial no dia 2 de fevereiro aqui no município de Palhoça, e nós estamos disponibilizando então estas informações para que cada um de vocês possam também ter o entendimento, ter a compreensão das origens das patologias. Então, muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que fazem as orientações personalizadas, as terapias personalizadas, que fazem o acompanhamento terapêutico com a gente, elas já têm uma noção, elas já têm um entendimento da origem das patologias, porque grande parte das pessoas acabam nos buscando por conta disso, né? Elas já foram em todos os lugares, já realizaram muitas formas terapêuticas, já realizaram tratamentos médicos alopáticos e buscam o Instituto OnLuz para entender as causas de todas as suas adversidades, de todas as suas perturbações, os seus conflitos como um todo, para que haja um acompanhamento então terapêutico, espiritual, terapêutico, cognitivo, terapêutico, mediativo, que são as novas técnicas que o Instituto OnLuz também está trazendo, a socioterapia e a mediação terapêutica. Entra lá no nosso site e dá uma olhadinha para ver o que essas duas técnicas então significam e como elas podem contribuir para que você possa ter um melhor entendimento de tudo aquilo que você está vivenciando nesse momento, tá? Então, nesse vídeo, eu vou trazer algumas abordagens sobre a origem das patologias e como alguns sistemas terapêuticos podem contribuir para o equilíbrio e também para a cura destas patologias que cada um de nós pode apresentar durante o decorrer da nossa vida, certo, gente? Continuando aqui.
Então, o nosso corpo, gente, como a gente já vem trazendo em algumas palestras, como a gente já vem trazendo algumas abordagens, algumas explicações, enfim, a nossa saúde física, ela é o resultado das purificações dos corpos e das memórias que nós carregamos das existências passadas e também da ancestralidade materna e paterna. Então, das nossas existências passadas, gente, nós temos muitas informações que ficam armazenadas para quem acompanha já o nosso trabalho e para quem também tem um pouquinho mais de compreensão ou de entendimento sobre memórias do passado, tá? A grande parte das pessoas já tem esse entendimento de que estas nossas memórias, elas ficam aqui armazenadas nos nossos chakras, certo, gente? Deixa eu trocar a canetinha aqui para ficar um pouco mais visível. Então, os nossos chakras, né, que são esses pontinhos de energia aqui, que ficam armazenados ao longo da nossa coluna vertebral e cada um deles estão ligados aos sistemas do nosso corpo, certo? Então, existem alguns vídeos aqui no nosso canal que trazem já essa abordagem, principalmente os vídeos que falam sobre a homeopatia integrativa, aonde eu trago estas abordagens da ligação dos chakras com os nossos sistemas e os desenvolvimentos de cada uma das patologias relacionadas a cada um dos sistemas do nosso corpo físico, seja sistema nervoso, seja sistema endócrino, seja sistema cardíaco, respiratório, digestório, reprodutor e o nosso chakra básico que coordena grande parte do nosso instinto de sobrevivência, bem como os nossos instintos de ordem sexual, certo, gente? Então, aqui no canal existem vídeos específicos que até o presente momento eu falei até o chakra cardíaco e o sistema cardiorrespiratório. Já falei sobre o chakra básico, sobre o chakra umbilical e o sistema reprodutor, já falei sobre o chakra plexo solar e sistema digestivo e por último, o último vídeo que nós temos aqui no canal fala sobre o sistema cardiorrespiratório e o chakra cardíaco. Próximo vídeo, gente, que vai vir no finalzinho do mês, eu vou falar sobre o sistema imunológico, sistema endócrino e sistema linfático ligados ao chakra laríngeo. Então, no finalzinho do mês, esse vídeo vem para vocês também, tá, gente? Mas dando continuidade, então, as nossas memórias de vidas passadas, elas ficam aqui armazenadas nos nossos chakras e também no nosso campo eletromagnético, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá? O que eu quero trazer agora, gente, é justamente as memórias que nós carregamos da nossa ancestralidade materna e paterna, tá? Tudo aquilo que os nossos antepassados viveram de experiências. Vou trazer aqui para vocês, gente, uma figurinha que aponta mais ou menos algumas destas informações, tá? Então aqui a gente pode observar que nós temos a nossa árvore genealógica de ascendentes, ou seja, nós estamos aqui e antes da gente vieram os nossos pais, os nossos pais aqui embaixo, né, gente? Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, os nossos trisavós, os nossos tataravós, os nossos pentavós e aí por diante, tá? Então, cada uma dessas pessoinhas aqui que fazem parte dos nossos ascendentes, eles tiveram inúmeras experiências, eles tiveram inúmeras vivências, eles guardaram muitas situações dos acontecimentos que eles foram tendo ao longo de suas vidas. E nós sabemos que tudo aquilo que os nossos familiares guardam ou que os nossos familiares manifestaram, principalmente em se tratando de patologias, existem algumas pessoas que carregam as patologias de forma hereditária, ou seja, são transmitidos através da nossa genética, né? Então, muitas das patologias que as pessoas carregam e que venham a manifestar ao longo da sua vida podem ser de origem hereditária, de origem ancestral. Então, muitas vezes,
acontece, digamos assim, de um familiar que pertenceu lá à nossa terceira geração, que no caso seria aqui, né, os nossos bisavós, os nossos avós não manifestaram a patologia, mas alguém, né, o nosso pai ou a nossa mãe, manifestou uma patologia que os nossos bisavós tiveram, tá? Ou então uma ancestralidade um pouquinho mais afastada, né, gente? Os nossos pentavós, por exemplo, eles manifestaram lá e pulou todas essas gerações aqui e a gente acabou manifestando uma patologia que é muito antiga, tá? Então essas frequências elas podem acontecer, né? Essa questão de a gente repetir uma patologia ou de a gente manifestar uma patologia, melhor dizendo, né, gente, que o nosso antepassado ele carrega, é muito comum de acontecer, né? Então, às vezes as pessoas elas têm um padrão de doença muitas vezes na família que vai acabar acontecendo de muitas vezes a gente manifestar o que é mais comum, né, gente? Pessoas que têm problemas de hipertensão, pessoas que têm problemas de diabetes, pessoas que manifestam problemas no sistema digestivo, vamos pegar aqui, né, gente, que é o que é mais comum de acontecer, pessoas que manifestam problemas na questão do estômago, né, gastrite, azia, má digestão, que muitas vezes as pessoas elas apresentam, aqui, né, no nosso fígado, vesícula, muitas vezes que as pessoas também acabam tendo aquela doença no fígado, né, hepatite, que muitas vezes também é uma manifestação hereditária. Pessoas que também têm muitos problemas intestinais, né, também ligados aqui ao nosso chakra plexo solar. Então, pessoas que guardam muitas informações e acabam manifestando ao longo do tempo essas patologias que os nossos antepassados tiveram. Mas as patologias não são somente elas que a gente acaba carregando dos nossos antepassados, tá, gente? Nós também carregamos pensamentos, sentimentos, emoções, tudo aquilo que aqueles antepassados viveram de história, todo o comportamento que eles tiveram, todos os traumas, os medos, os bloqueios, cada uma das situações que eles vivenciaram em suas vidas, a gente também acaba carregando nas nossas memórias celulares. Então, para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui um quadrinho para vocês, gente, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas nós carregamos de memória, tá? Então, para a gente ter uma noção, nós temos aqui, né, uma quantidade de 2 pais, isso é óbvio, né? 4 avós também, sempre em pares, né, gente? 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentaavós. Então, olha só quanta gente aqui nós carregamos de memória, tá? Mas não para por aí, tá, gente? O que acontece aqui também? Tem mais gente que a gente carrega a memória, tá? Nós temos também, olha só, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 hectaavós, 2048 decaavós. Vocês perceberam, gente, quanta gente aqui nós temos que vieram antes de nós e que passaram por traumas, que passaram por medos, que passaram por violência, que passaram por perturbações, que passaram por desordens de todas as formas. E estas desordens que eles viveram lá atrás ficam armazenados aqui também nos nossos chakras. Ficam armazenados também no nosso campo eletromagnético, ou como a técnica da constelação familiar aborda, a gente também carrega essas memórias no nosso campo morfogenético, tá? Que é um campo de energia que a gente tem ao nosso redor e que ele recebe a influência externa de todas as situações que a gente acaba vivenciando de experiências ou que as pessoas com as quais a gente convive manifestam determinadas informações e estas informações
bombardeiam aqui, vamos usar esse termo, né, gente? Não é muito legal, mas é o que acontece. Bombardeiam o nosso campo de energia de informação negativa. E esse campo de energia, dependendo daquilo que nós temos guardado aqui nos nossos chakras, vão abrir as portas para que aquela informação negativa vivenciada por aquele familiar ou vivenciada pelas pessoas com as quais a gente convive no ambiente profissional, por exemplo, no ambiente social, também é uma porta aberta, digamos assim, para que aquela frequência negativa que a pessoa está vivenciando ali acabe acontecendo e a gente acabe sofrendo estas influências negativas, tá? A gente fazendo com que ocorra uma desestabilização emocional, uma desestabilização energética, provocando muitas vezes a baixa da nossa energia, a baixa da nossa imunidade, que eu vou falar no próximo vídeo da homeopatia, fazendo com que todo o nosso sistema aqui seja comprometido e muitas vezes as patologias acabem se manifestando, principalmente pelo acúmulo de pensamentos, de sentimentos, de emoções, enfim, tudo aquilo que a gente guarda de energia negativa nas nossas vidas. Então, esse pessoalzinho todo aqui, gente, ele é uma somatória de 11 gerações, tá? 4.094 pessoas nos últimos 300 anos de existência dos nossos antepassados. Então, percebam, gente, quanta memória ancestral a gente carrega. E aqui não está calculado, gente, os tios, os primos, os sobrinhos, e nem está calculado aqui também os familiares dos cônjuges para quem é casado. Porque essa aqui é a nossa família, né, gente? A nossa família biológica, tá? Quem casa-se possui esse mesmo número aqui de familiares, né, nos últimos 300 anos. Então, quem casou-se com alguém que tem esse mesmo número de memórias, vai somar, gente, essa frequência com a energia ancestral do cônjuge. Então, a gente pode aumentar aqui para praticamente 9.000 pessoas, ou melhor dizendo, né, 4.094. Eu não sou muito boa de matemática, não, né, gente? Mas dá praticamente aqui 8.200 pessoas. Vamos colocar aqui, né? Vamos arredondar para 8.200 pessoas. O somatório de duas famílias, de quem se casa, tá? Fora primos, tios, famílias, isso contando famílias, né? Primos, tios, sobrinhos, enfim, os familiares, os parentes como um todo. Isso contando aqui apenas 300 anos de existência. Fora o que a gente carrega de antes dos nossos antepassados, né, gente? Desde a origem da humanidade, tá? Então, percebam o quanto de memória a gente carrega, o quanto de informação negativa que cada um de nós possui nos nossos registros celulares e que acarretam, então, em grande parte das patologias. Isso falando da ancestralidade, tá, gente? Mas a gente também possui memórias as nossas próprias memórias, aquilo que nós vivemos de experiência como almas, aquilo que a gente carrega, como eu comentei anteriormente, no nosso campo eletromagnético por conta dos chakras, os nossos corpos sutis, os nossos corpos espirituais. E aqui na Terra, gente, são 7 corpos que se manifestam, além do nosso corpo físico. Então, nós temos o nosso corpo físico, vamos pegar aqui, né, pelos chakras. O duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo causal, o corpo átmico e o corpo búdico. Então, esses são os corpos que acabam se manifestando aqui na Terra para que eles nos deem a sustentação física, para que eles nos deem o suporte que a gente precisa para dar continuidade à nossa caminhada evolutiva, para que a gente possa sair do nosso estado físico e expandir e evoluir para o nosso estado espiritual quando chegar o nosso momento mais adequado, tá? Então, estes corpos espirituais que sustentam o nosso corpo físico aqui na superfície da Terra, gente,
eles estão também abarrotados de informações aqui que a gente foi vivendo das nossas experiências de vidas passadas. Então, muitas vezes, uma patologia que a gente manifestou em outra vida, ela não foi curada lá e ela fica armazenada num desses chakras, dependendo do sistema do corpo físico que foi afetado numa vida passada. Aquela informação daquela patologia, ela também fica armazenada neste chakra. Vamos pegar aqui uma pessoa que tem problema cardíaco, né, gente? Então, ela teve um trauma no passado relacionado ao coração, ela teve uma patologia relacionada ao sistema cardíaco. Nesta existência, ela também pode vir a manifestar a mesma patologia que não teve cura no passado, tá? Então, as pessoas que foram bastante prejudicadas no cardíaco na vida passada vão manifestar qualquer tipo de patologia nesta existência também, tá? Pessoas que tiveram problemas também no plexo solar, problemas gástricos, problemas digestivos, problemas de fígado, vesícula, baço, pâncreas, intestino, enfim, que fazem parte também do sistema digestório, por mais que o baço e o pâncreas, eles também colaboram bastante aqui com o sistema endócrino, tá? O próprio fígado também acaba contribuindo, na verdade, grande parte dos órgãos, eles acabam contribuindo um com o outro para que o organismo funcione de uma forma mais adequada, certo, gente? Então, há um trabalho em equipe ali dos nossos órgãos para que eles possam ter ou transformar a nossa saúde física na mais adequada possível. E quando ocorre, então, um acúmulo de informação nesses chakras, um acúmulo de informação dos nossos corpos sutis, um acúmulo de energia que sobrecarrega o nosso campo eletromagnético proveniente de informações de pessoas que estão ao nosso redor, acúmulo de memórias que a gente carrega dos nossos antepassados, a gente acaba manifestando muitas vezes as patologias aqui também, tá? Então, elas sim têm cunho hereditário, como a medicina alopática sempre nos traz essas informações também, mas elas também são provenientes das nossas vidas passadas e todas as experiências que a gente teve em âmbito terreno, tá? Então, muitas vezes, essas patologias, antes de se manifestar no corpo físico, algumas pessoas elas acabam tendo muitos sintomas. Elas acabam tendo dores, elas acabam tendo perturbações, elas acabam tendo as mesmas sensações e sintomas de uma patologia, e elas muitas vezes vão fazer os exames de imagem, exames de laboratório, vão fazer tudo quanto é tipo de exame para detectar, então, qual é a patologia que está ali manifestando no corpo físico, mas não aparece nada, né? Os exames eles saem totalmente normais, como se a pessoa não estivesse manifestando nenhum tipo de dor. E aí, o que acontece, gente, quando a gente vai tentar descobrir o porquê que a gente está tão debilitado fisicamente e não descobre fisicamente que a gente tem? Porque aquela memória que a gente tem armazenada aqui nos nossos corpos espirituais, ela está latente, ela está manifestando a memória daquela patologia que a gente teve no passado. E aí nós vamos sentir todos os efeitos aqui no nosso corpo físico. Então, muitas vezes o que pode acontecer é que a pessoa ela tá ali liberando aquela memória do passado e ela tem todo o sintoma da patologia, mas ela não manifestou no corpo físico aqui ainda. Ela está apenas na memória celular, na memória dos nossos corpos espirituais, dos nossos corpos sutis. E aí, se a gente não tratar esta memória, o que vai acontecer? O corpo físico vai adoecer e a gente manifesta aquela patologia. Vamos pegar um exemplo aqui de pessoas que têm, por exemplo, fibromialgia. É uma doença que não pode ser detectada por nenhum tipo de exame, nem exame de imagem, um exame que é muito feito, eletroneuromiografia,
né? Que é cheio de... É como se fosse uma acupuntura, né, gente? A pessoa vai lá, coloca eletrodos, coloca agulhinhas pelos nervos do corpo para tentar detectar o que está lesionando os nervos ali, vamos dizer assim, né? Um dos exames é esse. Outro exame também que muitas pessoas fazem para detectar se está com algum problema ali ou não é a cintilografia, né? Ressonância magnética, então exames de imagem que vão fazer com que a pessoa ela, tente descobrir o que está errado ali com o organismo dela, tá? Então esses exames, eles vão dar normais para a pessoa que tem fibromialgia. Mesmo ela sentindo dores absurdas, as dores ali, os exames, enfim, não vão detectar absolutamente nada. Por que isso acontece, gente? Porque no passado, esta pessoa, ela passou por inúmeras torturas. E ela está com aquela memória ali latente de que ela está sendo torturada. Pode acontecer também de que esta pessoa, numa vida passada, ou pode ser que na atual existência também, né, gente, ela possa ter passado por processos de magias, aonde ela pode estar lá recebendo torturas, inclusive através da magia, tá? A magia negra, né, gente? Então, estas informações, essa detecção, digamos assim, da causa, da origem daquela patologia, a pessoa ela precisa buscar, porque se fisicamente não deram resposta ou o diagnóstico que veio, como nesse caso é fibromialgia, a gente sempre tem que se perguntar, ok, e qual é a causa espiritual dessa patologia? A causa física, os médicos eles nos dão, perfeito, mas e a causa espiritual? Essa é uma das grandes perguntas que nós precisamos fazer. Por quê? Porque a origem das doenças, ela é de cunho espiritual. Ela é de cunho hereditário, ancestral? Sim. Mas como nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, a gente também precisa se perguntar as causas espirituais, a origem espiritual de tudo aquilo que o nosso corpo vai manifestar de patologia. Certo, gente? Então, quanto mais a gente for trabalhando o autoconhecimento, fazendo uma observação, né? Ficar atento aos nossos atos, pensamentos e sentimentos, mais a gente vai trabalhar a causa, a origem daquela patologia e muitas vezes o tratamento médico ele vai amenizar aquela dor, vai amenizar aquele sofrimento, mas a gente sabe que para muitas patologias a medicina tradicional infelizmente não consegue ter uma cura ainda. Ela vai trazer ali um alívio, ela vai trazer um bem-estar para a pessoa, ela vai trazer um tratamento que ele vai amenizar, né, aquela dor que ela está sentindo, mas muitas vezes a cura, ela infelizmente, ela não é conseguida, ela não é promovida, tá? E se trabalhar em conjunto com a cura espiritual, pode-se alcançar de uma forma ainda mais rápida aquela estabilização da saúde física, da saúde espiritual principalmente. Então, quanto mais a gente buscar a cura espiritual, mais a gente vai alcançar os benefícios para que o nosso corpo físico se transforme naquilo que ele verdadeiramente veio aqui para esse mundo para cumprir, né, gente? Que é para ficar em equilíbrio, em harmonia, ser saudável, que é o que a gente mais precisa. Mas, infelizmente, existem muitas outras formas de intoxicação aqui que também acabam tornando o nosso corpo mais deficiente, principalmente por meio de agrotóxicos, muitos hormônios que acabam colocando principalmente na carne, né, gente? A gente sabe que para que as pessoas elas possam ter uma produção, digamos assim, mais acelerada, para que tanto aves como suínos, como os próprios bovinos, que são consumidos ainda por grande parte das pessoas, é colocado muito hormônio para que os animaizinhos cresçam de forma mais rápida,
e possam ir para o abate mais aceleradamente também, tá? E aí as pessoas vão comer uma carne cheia de hormônios, tá? Isso é bom vocês buscarem também essas informações de como são tratados os boizinhos, principalmente quando eles são quando eles nascem, né, para que a mãezinha, né, a vaquinha dê o leitinho para que muitos humanos possam tomar. Então os boizinhos eles ficam confinados e não podem tomar o leitinho da sua mãe, né? E aí eles ficam lá confinadinhos e vira então a tal carne de vitela, né? Que dizem que é uma carne saborosa. Por quê? Porque é feito o abate do boizinho ali mais jovenzinho, e ele fica confinado, não cria músculos e possivelmente a carne não vai ter músculos e vai ser mais macia, que é o que falam, né, gente? Então, tem ali muita dor, muito sofrimento. E quando o animalzinho ele vai para abate, toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela tristeza que ele tem, também fica impregnado na carne, tá? E as pessoas também acabam se alimentando de medo, de pânico muitas vezes que o bichinho tá ali passando e de toda forma de tratamento que ele teve, as pessoas também acabam se alimentando daquele padrão, daquele sentimento que esse ser acaba vivendo e as pessoas se alimentam, entre aspas, né? Consomem aquela energia, tá? Então é muito importante a gente avaliar isso também, porque uma das causas da origem, né, das patologias, também é a alimentação. Tem a causa espiritual, mas também a causa física, que é a alimentação. Tanto de alimentos contaminados por agrotóxicos, por hormônios, enfim, mas também os sentimentos gerados pelos animaizinhos no momento do abate, tá? E aí quem consome carne acaba consumindo também aqueles sentimentos, certo, gente? Então vale a reflexão aí, tá? Uma coisa importante também que a gente precisa fazer é o vigiai e orai, tá? E se dedicar constantemente à cura espiritual. Por quê, gente? Vigiai e orai, né? Vigiar o quê? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. A gente precisa observar atentamente como que nós vivemos o nosso dia a dia, como que a gente acaba manifestando tudo aquilo que a gente manifesta, seja em família, seja no trabalho, seja com amigos, seja em qualquer lugar que a gente frequente. A gente precisa estar sempre alerta, sempre se observando para ver como que é o padrão do nosso comportamento, o padrão dos nossos sentimentos, o padrão das nossas emoções. Porque ali também a gente vai abrir uma porta para que as frequências mais densas acabem entrando aqui no nosso campo eletromagnético, tá, gente? E nos bombardeando, vamos usar aqui esse termo mais uma vez, nos bombardeando de pensamentos, de sentimentos negativos de outras pessoas, tá? Uma situação que um paciente me trouxe é que um tempo atrás, né, a sua esposa, ela manifestou câncer de estômago, certo? Então, ela fez o tratamento médico, ela fez as sessões, fez a cirurgia, retirou boa parte do estômago, inclusive, fez quimioterapia, não lembro se fez rádio, acredito que sim, apesar de que como ela tirou grande parte do estômago, não sei se fez radioterapia, mas é quimioterapia mesmo que acaba acontecendo, e deu continuidade ao seu tratamento tranquilamente, certo? E aí, na mesma época, um pouco antes, uma amiga da esposa também tinha manifestado câncer, não lembro em que região. Fez lá o tratamento, né, e praticamente no mesmo período também estava não manifestando nenhum tipo de sintoma e que até então estava tudo certinho, tá? E no ano passado, esta amiga da então esposa desse meu paciente descobriu que ela estava com câncer de novo, só que agora em outra região do corpo, e que já havia manifestado ou feito a metástase, né, gente? Manifestado em outros órgãos do corpo também.
E essa esposa desse meu paciente, meu não, né? Deste paciente, ela ficou muito abalada com tudo aquilo, né? Se abalou profundamente com aquela situação da amiga. E aí ela voltou a fumar, porque ela tinha deixado um bom tempo atrás, fazia acho que uns 2 anos que ela não fumava mais. Ela parou por conta da patologia que ela teve, e aí depois com essa notícia ela se envolveu na doença desta amiga, voltou a fumar. Dias atrás, quando eu atendi mais uma vez, ele disse que a então esposa estava mais uma vez manifestando dores iguais aos que ela tinha aqui no estômago, mas também agora intestino. Então eu pergunto, ela se deixou envolver por aquela frequência, ela se deixou envolver emocionalmente, se compadecendo, entre aspas, com esta amiga, e abriu uma porta enorme, uma brecha enorme no campo eletromagnético dela, e que aquela situação da amiga também pode se manifestar para ela. Isso é possível? Sim. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela acaba baixando tanto a sua vibração energética que aquela memória que não foi curada espiritualmente retorna. Tá? Então, muitas vezes as pessoas que as patologias, sob um ponto de vista médico, alopático, elas estão curadas e voltam a manifestar um tempo depois, é justamente porque a pessoa não trabalhou a causa espiritual da doença. Então, muitas vezes, a pessoa não mudou um padrão de comportamento que ela precisava mudar. Ela continuou sendo, principalmente aqui, né? Vamos pegar esse caso. Não estou falando dessa paciente em específico, vamos falar no geral, né? Então, muitas vezes a pessoa aqui no plexo solar, sistema digestório, o que guarda aqui, gente? Raiva, ódio, vingança, todos os desequilíbrios passionais que a pessoa possa ter, né? Porque aqui são os instintos mais agressivos, os instintos passionais que muitas vezes as pessoas guardam. E ela não modificou, a pessoa não modificou aquela forma de viver a vida. Continua sendo agressiva, continua sendo violenta, continua sendo controladora, continua sendo manipuladora. Falando de um aspecto geral aqui, né, gente? Então a pessoa ela continuou tendo hábitos desregrados, continuou tendo uma alimentação desregrada, continuou tendo conflitos na sua vida, continuou tendo muita coisa. Isso falando de patologias para todos os sistemas, tá, gente? A pessoa tinha um determinado hábito desregrado e não mudou. Então é muito importante para que a pessoa se dedique a se observar, né? Quais os seus hábitos, quais são os seus comportamentos, quais são os seus temperamentos e modificando isso também. Ao modificar essa estrutura, a cura física e com o intermédio, né, da cura espiritual, ela se faz. E a pessoa, ela pode não mais manifestar aquela patologia, tá? Nem nessa vida, nem em vidas futuras que a pessoa vai ter. Tanto aqui no plano terreno, como também, né, a gente faz que a pessoa vá para um outro plano superior. E nesse plano, a pessoa também não vai manifestar. Por quê? Porque ela curou a origem aqui no plano físico. Certo, gente? Então é muito importante a gente orar e vigiar tudo aquilo que a gente acaba manifestando de situações aqui para que estas patologias, então, não interfiram e não aconteçam na nossa vida. Então, basicamente, gente, esta é a origem das patologias. E a origem das patologias, gente, ela também pode ser contribuída para poder fazer a sua cura, pode ter uma contribuição, melhor dizendo, vamos falar o português aqui o mais correto possível, né, Margarete? Então, pode haver uma contribuição de sistemas de florais, da fitoterapia e também da homeopatia, tá, gente? Porque esses sistemas, eles vão ajudar a fortalecer as curas
para que a pessoa possa justamente ter um melhor equilíbrio para a sua vida. Porque não adianta apenas fazer uma cura física, né? Vai lá, trata com remedinho, faz o tratamento médico correto, mas não muda os hábitos, não muda os pensamentos e não faz uma observação de tudo aquilo que a pessoa vem guardando, ou de tudo aquilo que ela vai manifestando da sua ancestralidade também, tá? Então é muito importante fazer essas observações e, paralelo ao tratamento médico, ao tratamento espiritual, que é para tomada de consciência, através de terapias específicas, a pessoa possa também contribuir para a sua cura através dos florais, da fitoterapia e também da homeopatia, que eu vou falar sobre cada um desses sistemas a partir de agora para vocês, tá, gente? Primeiramente, a gente vai falar sobre o sistema de florais, tá? Então, os florais, eles são elaborados por meio do extrato das flores, então é feito toda uma fabricação, uma extração ali da tintura mãe das flores, que depois é feita a diluição e indicado para tratamentos principalmente a nível de alma, tá? Então o floral, ele vai atuar não necessariamente no corpo físico, porque ele é extremamente sutil. Então ele vai atuar principalmente em questões de ordem espiritual e de ordem emocional, em que a pessoa ela tenha o entendimento, para que ela tenha principalmente o entendimento da origem daquela situação que ela está manifestando, seja ela física, que muitas vezes existem alguns florais que vão ajudar no equilíbrio físico da pessoa, mas principalmente a nível espiritual, tá? Então ela vai, a energia do floral, ela vai potencializar as curas por meio da energia sutil das flores, através dos seres dévicos que compõem a natureza, né, que compõem a energia sutil das flores, e vão curar principalmente memórias dos corpos sutis. Lembra que eu mostrei para vocês antes aqui, né, gente? Vamos voltar um pouquinho aqui. Os nossos corpos sutis, né? Então, a energia das flores, ela vai atuar principalmente aqui, nos corpos sutis, nas memórias aqui que estão provocando sintomas no nosso corpo físico, tá? E o que é o reino dévico, Margarete? O reino dévico justamente é o poder cocriacional, é o poder de Deus agindo para que seja implantado ali nas flores toda a energia de cura. Mas não são todas as flores, gente, que tem esse potencial curador, tá? Algumas flores, inclusive, elas podem ser consideradas tóxicas. Então, para a energia floral, nem todas as flores podem ser utilizadas, tá? Então, é muito importante quando a gente for escolher um floral para tratar, principalmente que você não tome o floral por indicação de um conhecido, tá? Porque às vezes para aquele conhecido o floral fez um efeito porque, digamos, foi indicado justamente por um profissional habilitado. E a gente percebe que existem por aí muitas casas de produtos naturais, muitas farmácias também, né, que vendem florais sem prescrição. E isso é perigoso, gente, porque muitas vezes a pessoa vai estar ali tomando muitas vezes o floral sem ter a consciência do porquê que ela está tomando aquilo, né? Então, isso serve para os medicamentos alopáticos também, né? Então, muitas pessoas se automedicam, tanto do medicamento alopático como também de florais. Então, as pessoas recebem aquela informação. Ah, tá, porque floral X faz bem para tal coisa e a pessoa vai lá e toma. Mas ela não sabe quais são as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, as suas dores emocionais, para que ela possa então tomar definitivamente aquele floral que realmente vai ajudar para a sua saúde mental, emocional e espiritual. Então, gente, antes de começar a tomar qualquer tipo de floral, tá? É muito importante que você faça uma avaliação com um terapeuta floral para que ele possa identificar em você
quais são as suas dores, as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, para que seja indicado o floral mais adequado, tá? Não adianta sair por aí tomando qualquer floral porque fulano falou, porque Beltrano indicou, porque não sei quem fez bem, se a gente não sabe verdadeiramente ou a gente não reconhece, que nem tem aqui, né? Quais as nossas fraquezas, quais as nossas vulnerabilidades, quais as nossas dores emocionais. Porque só tomar por tomar, gente, ele muitas vezes pode causar, digamos assim, um alívio de alguma coisa, mas ele não vai trabalhar efetivamente naquilo que a gente não tem consciência do que está acontecendo, tá? Então é muito importante a gente avaliar essa questão de automedicar também por intermédio do floral, porque muitas vezes não vai causar aquele efeito desejado. Aí muitas pessoas vão dizer, mas para fulano fez bem e para mim não está fazendo. Por quê? Porque talvez fulano lá, né, o Joãozinho, ele tomou conhecimento de algumas coisas, admitiu que tem algumas coisas a serem trabalhadas em si e foi fazendo essa mudança de hábitos na vida dele também, não é? Então muitas vezes a pessoa que toma por tomar porque Joãozinho falou que fez bem, né? E vai ali começar a tomar também, mas não muda o seu comportamento, não muda o seu hábito, não admite que tem situações importantes, emocionais e espirituais para serem trabalhadas em si, o floral ele não vai fazer o mesmo efeito que fez no Joãozinho, tá, gente? Então é muito importante a gente também ter essa consciência, tá bom? Então praticamente a energia dos florais ela vai trabalhar principalmente na memória dos corpos sutis, certo? Então, para que ocorra a cura, né, a harmonização através da energia floral, e ela não é muitas vezes rápida, né, gente? Ela pode levar um tempo maior, mas ela vai trabalhar principalmente ali nos corpos sutis para ir liberando aquela memória que está armazenada. E ela vai levar para algumas pessoas um pouquinho mais de tempo, principalmente para quem vai tomando cada vez mais consciência das suas vulnerabilidades e fraquezas, tá? E para aquela pessoa que vai tomando consciência, mas de forma gradativa, né, vai levar um pouquinho mais de tempo para que o floral ele tenha um efeito desejado, certo, gente? Pois bem, e agora eu vou falar para vocês então sobre a fitoterapia. São medicamentos também, né, gente, elaborados com plantas, podendo ser utilizados como chás, como tinturas, como ungüentos, como compressas e tantas outras formas que a fitoterapia ela também é trabalhada, tá? Ela pode limpar o corpo de impurezas ou de uma doença, podendo reconstruir o sistema imunológico ou pode fortalecer um órgão afetado, tá? Então, muitas vezes, as casas de produtos naturais também, né, gente, elas têm lá vários chazinhos, desculpa, várias tinturas que são excelentes para o tratamento quando o nosso órgão aqui, por exemplo, ele está passando por alguma deficiência, tá, gente? Então, a fitoterapia, ela vai atuar no corpo físico também, ela não vai atuar nos corpos espirituais, mas principalmente na reconstrução, no restabelecimento do nosso sistema imunológico e também de algum órgão nosso ali que está defeituoso, tá? Então, principalmente, o que a gente percebe é que grande parte das tinturas que são oferecidas nas casas de produtos naturais ou nas farmácias também, existem algumas farmácias que trabalham bastante com fitoterapia, esses medicamentos, eles trabalham bastante no sistema digestório, no sistema digestivo, né? Então, essa frequência dessas tinturas ou dos chazinhos, muitas vezes que a gente acaba tomando também, para equilibrar ali a nossa flora intestinal, para equilibrar alguma questão de gordura no fígado, muitas vezes que algumas pessoas têm, alguma situação de gastrite, má digestão, né, que também algumas pessoas acabam manifestando com mais frequência, por conta da quantidade de memórias também, né, gente, que vai fazendo ali
essa manifestação então daquela dor, daquela patologia que a pessoa vai apresentando ali, tá? Então muitas vezes a fitoterapia ela vai atuar de forma um pouquinho mais rápida do que o floral, né? Porque ela vai fazer efeito justamente naquela dor ou naquele órgão que está ali afetado, tá? Então é importante a gente também consultar uma pessoa que tenha habilitação em fitoterapia para que ele também possa indicar melhor qual é o remedinho, qual é o chazinho que a pessoa pode tomar para que ocorra uma manifestação, digamos assim, daquele alívio, daquele sintoma um pouco mais rápido e muitas vezes promovendo, inclusive, como diz aqui na lâmina, né, gente, a reconstrução tanto do sistema imunológico como daquele órgão que está ali afetado apenas com a fitoterapia. Mas também, desculpa, gente, é importante a gente ter consciência, né? Quanto mais consciência a gente vai tendo das causas daquela dor física, daquela indisposição física que a gente vai tendo, mais a gente vai fazendo com que esta fitoterapia também tenha um efeito desejado, tá? Então, a fitoterapia, ela também atua com a emanação química das plantas por meio dos devas existentes nas plantas medicinais e atuam no corpo físico e também no corpo espiritual. Então, ela vai ajudar a limpar algumas memórias, principalmente que estão nos nossos corpos mais adensados, que é o duplo etérico, o astral e o emocional, tá? Então, esses corpos, principalmente os 4, né, gente? Físico, duplo etérico, astral e emocional, que são os corpos mais densos que a gente tem, a fitoterapia ela consegue agir para poder também ajudar na liberação daquelas memórias que estão ali gerando aquela indisposição, gerando aquela deficiência nos nossos corpos, tá, gente? Nos nossos órgãos, principalmente, que estão afetados ali por alguma dor, tá? Essa energia também, né, gente, do Deva, né? O que é Deva, Margarete? É a energia do reino dévico, um reino que evolui a parte do reino angelical. São energias espirituais muito sutis do amor de Deus. Então, eles possuem a energia de cura do Pai, Criador do Universo, tá? Então, os Devas, eles possuem a energia de criação. Então, eles vão utilizar aquela energia de Deus, a energia criadora de Deus, para ativar a energia de cura nas plantas. Então, os Devas, eles são considerados os espíritos da natureza. Então, são aqueles que podem reconstituir a natureza que foi prejudicada, né? Eles podem colocar toda a energia de cura que a planta precisa para que nós humanos possamos fazer uso consciente daquela planta para o nosso benefício, tá? Então os devas, eles vão contribuir, né, o reino dévico, eles vão contribuir consideravelmente para que nós humanos possamos ter toda a cura necessária por meio das plantas, certo, gente? E por fim, nós temos também a homeopatia, gente. A homeopatia, como eu já falei para vocês anteriormente, nós temos alguns vídeos aqui no canal que falam especificamente sobre a homeopatia, né? Que é uma técnica terapêutica que eu, Margarete, trabalho aqui no Instituto ONLUS, certo? Então, a homeopatia, gente, ela atua com agentes de cura das memórias celulares dos órgãos e dos sistemas. Então, a homeopatia, ela vai agir naquela memória que causou a deficiência daquele órgão, tá? Então, ela vai atuar especificamente no corpo físico, mas também, dependendo de algum tipo de situação, ela também pode atuar nos corpos espirituais da pessoa, tá? Então, ela vai trabalhar na memória celular, mas também pode atuar na memória espiritual, tá, gente? Então, o tratamento homeopático, ele vai procurar estimular a capacidade do corpo em curar-se. Então, ele tem lá um princípio ativo, vamos dizer assim,
que vai fazer com que a nossa célula, a célula daquele órgão defeituoso, seja cutucada, digamos assim, né, gente? E aquele cutucão que o medicamento vai dar ali vai fazer com que o nosso metabolismo ou aquela célula defeituosa vá ser incentivada, vai ser instigada a buscar a sua autocura, tá? Então ela vai estimular os mecanismos de processo de defesa do nosso organismo de modo a prevenir ou a tratar as doenças. Então, muitas vezes, quando o medicamento homeopático ele é indicado, tá? As pessoas elas vão tomar o medicamento homeopático e elas vão ter algum tipo de reação logo após o início do uso da medicação homeopática, tá? Então, por exemplo, por quê? Porque a homeopatia ela utiliza a lei dos semelhantes, ou seja, semelhante cura semelhante. Então, as pessoas que possuem, por exemplo, né, intolerância à lactose, existe o medicamento homeopático feito através da proteína do leite, certo? Pessoas que possuem algum tipo de envenenamento, existem medicamentos homeopáticos que podem ser feitos através daquele veneno que a pessoa foi envenenada, tá? Agrotóxicos, principalmente, a pessoa que foi ali exposta agressivamente aos agrotóxicos, principalmente alguns agricultores, né, gente, que a gente sabe que estão lá passando agrotóxico nas plantações e ele recebe uma carga excessiva daquele produto. A homeopatia, se feito, né, uma ação rápida, e a homeopatia ela pode ajudar aquela pessoa que foi exposta àquele agrotóxico a trabalhar com mais intensidade, a receber uma cura também um pouco mais intensa daquela exposição negativa que ela teve ali, tá, gente? Outra situação que pode acontecer também é pela lei dos semelhantes, né? Pessoas que muitas vezes foram picadas por cobras, ela pode, daquela cobrinha ali que ela foi picada, fazer-se um antídoto, por mais que já existe, né, gente? Fugiu o nomezinho agora, né? Do soro que é utilizado para tratamento de picadas, tá? A homeopatia também existe isso? Também existe isso, tá? Também existe medicamento específico para tratamento desse tipo de situação, tá? Então, na homeopatia, ela pode ser utilizada tanto plantas como partes de animais, como partes de órgãos humanos, também aquele órgão defeituoso, aquele órgão que está ali doentio, para poder fazer o medicamento homeopático também, tá? Então, existem medicamentos que utilizam esse tipo de minerais, por exemplo, mercúrio, chumbo, ouro, para fazer o medicamento homeopático também. As plantas, né? Como pegar aqui a arnica montana, que é muito conhecida, né, que é feita ali também, fitoterápico, né, com a própria arnica, mas também o medicamento homeopático. Existem também partezinhas de animais que são utilizados, como falei antes, né, veneno de cobra. Existe uma ostra também que é utilizada, né, algas também são utilizados para fazer medicamentos homeopáticos, e existem todos os reinos da natureza que podem ser utilizados para a fabricação da homeopatia, tá? E o medicamento homeopático, gente, ele é muito complexo de ser feito, e ele é entre digamos assim, fazendo um comparativo entre o floral, a fitoterapia e a homeopatia ela tende a ser um dos mais baratos, mesmo ela sendo mais complexa para ser realizada, né? Por quê, gente? Porque a homeopatia, as suas diluições, elas são muito intensas para serem realizadas, né? Por exemplo, vamos diluir aqui uma gotinha de arnica montana, né? Pega lá, tira a tintura mãe da arnica e coloca, faz a sua diluição, né? Para que ela chegue na sua dinamização
desejada, tá? Ela vai precisar passar por inúmeras diluições. Por exemplo, para se fazer uma diluição C5 que a gente utiliza, né, de determinado medicamento, é feito o processo de diluição por 5 vezes, da seguinte forma. Pega esse aqui, né, uma gotinha daquela tintura mãe da Arnica montana e coloca-se uma gotinha daquela tintura em 99 partes de água. É feita ali a sucção, que a gente chama, né? As agitações, dilui-se ali, agita por 100 vezes. Nessa diluição foi feita então a dinamização de uma partícula, chegou-se ao C1. Para chegar-se ao C5, repete-se esse processo por mais 4 vezes. Se a pessoa quer chegar ao C30, ela vai ter que tirar uma gotinha de cada uma dessas diluições e aí fazendo a diluição de uma gotinha da diluição e mais 99 gotinhas de água, né? Porque é água que se é utilizado, né, gente, para fazer essas diluições. É água tratada, água destilada, com certeza. Até chegar então na dinamização de C30. Então é feito esse mesmo processo por 30 vezes, até chegar a esse ponto. E existe muitas outras dinamizações, né, gente, que é o que a gente chama na homeopatia. Então existem dinamizações que podem chegar até o C1000, por exemplo. Então é feito esse mesmo processo por 1000 vezes, até chegar àquela dinamização perfeita. E dizem os estudiosos e o próprio Samuel Hahnemann, que é o idealizador, o criador da homeopatia, ele fala que quanto mais diluições são feitas, mais o medicamento homeopático ele tem efeito, tá? Então muitas vezes as pessoas elas vão ter um efeito mais rápido quanto maior a sua dinamização, a sua diluição, tá? Mas, segundo estudos também, Samuel Hahnemann, nos seus últimos anos de vida, ele costumava indicar apenas a dinamização de C30, tá? Porque ele percebia que ocorria um equilíbrio maior ali do corpo físico e daquela patologia que a pessoa estava apresentando então, tá, gente? Então, muitas vezes, quando se faz o atendimento homeopático, a pessoa ela precisa nos trazer exatamente todos os sintomas que ela vem apresentando. Sintomas físicos, sintomas emocionais, quais são os seus hábitos que ela possui, qual é as memórias muitas vezes que ela carrega, né? Por quê, gente? Porque o sistema homeopático, ele tem como fundamento a integralização holística, ou seja, a gente vai observar cada um dos sintomas físicos, emocionais, mentais e até o próprio ambiente físico que a pessoa vive, tá? Ou que ela frequenta, seja casa, seja trabalho, seja qualquer lugar que ela tenha o hábito de frequentar, tá? E é muito importante a pessoa também trazer para a gente os seus hábitos alimentares, porque o hábito alimentar, gente, ele é fundamental para que ocorra uma modificação também um pouquinho, pelo menos, nesse hábito, para que o medicamento homeopático possa fazer um pouquinho mais de efeito. Então, quando eu indico homeopatia, eu sempre vou pedir para que a pessoa vá fazer um processo de desintoxicação primeiro, antes de começar a fazer o uso do homeopático, tá? Por quê? Porque nós estamos intoxicados. Olha o que eu falei antes, vocês lembram, gente? Os agrotóxicos, os hormônios e tantas outras coisas que possuem na alimentação e que faz com que o nosso sistema físico, né, principalmente aqui, todos aqueles que contribuem para nosso processo digestivo, todos aqueles que contribuem para que ocorra a circulação sanguínea,
todo o nosso organismo ele é afetado por conta da nossa alimentação, dos nossos hábitos, muitas vezes que a gente tem um costume ali, né, gente, de comer alguma coisinha diferente, uma coisinha mais gordurosa, uma coisinha um pouquinho mais pesada, né? Então esses hábitos, ou principalmente, né, gente, o uso da bebida alcoólica, de cigarro e tantas outras coisas, muitas vezes que a gente acha que é normal, mas que tá cheio de situação negativa ali, né, gente, cheia de toxicidades, que o nosso organismo ele precisa ir liberando aquelas toxinas para que a homeopatia ela possa ter um efeito um pouco mais desejado, tá? Então, algumas pessoas elas conseguem fazer essa mudança e vão levar essa mudança da desintoxicação que eu solicito para o resto da vida. Esses dias eu tive uma pessoa que eu atendi no mês de dezembro, gente. Ela fez a primeira avaliação e começou a tomar o medicamento homeopático e antes de ela tomar o homeopático, ela fez a desintoxicação sugerida, tá? Ela me mandou uma mensagem na semana passada, se eu não me engano, dizendo: olha, Margarete, ela buscou o tratamento, gente, para questão respiratória, né? Porque ela tinha bastante questão de sinusite, de rinite, muita tosse. E aí fez toda a avaliação ali ambiental também, e aí ela está tomando então o medicamento específico para essa questão, certo? Que há muitos anos ela acaba manifestando e aí agora ela está buscando essa forma alternativa para poder contribuir ainda mais com a cura, porque ela já faz tratamento com a cura espiritual também, acompanhada da Mari Mariá, tá? E comigo ela está fazendo tratamento homeopático também, certo? Então ela me mandou uma mensagem dizendo: nossa, Margarete, eu fiz lá, segui os passinhos que você pediu para fazer a desintoxicação e eu estou continuando porque está me fazendo bem e eu já perdi quase 5 quilos só de fazer ali essa readequação alimentar ali, que é coisa simples, gente, é coisa básica, não tem muita modificação, porque é uma forma de a pessoa conseguir modificar algumas coisinhas ali, tá? Dos hábitos alimentares. Então ela foi deixando aquilo que ela percebia que realmente fazia muito mal para ela, e ela conseguiu deixar. E aí ela conseguiu então emagrecer 5 quilos, quase 5 quilos, fazendo essa desintoxicação, tá, gente? Que é bastante importante, né? Então, quanto mais a pessoa também for alterando esses hábitos, for melhorando passinho por vez, né, gente? Um passinho por vez, e aquilo que ela conseguir eliminar definitivamente, ela vai perceber que a sua saúde vai melhorar consideravelmente. Inclusive a questão física, né, gente? Aqueles quilinhos indesejados às vezes pode também ajudar, tá? Mas isso também eu indico para que as pessoas possam fazer, além dessa desintoxicação que eu indico, gente, um acompanhamento nutricional, porque aí a nutricionista vai ver bem certinho ali o que mais ela pode contribuir para essa desintoxicação, quem quer, né, gente? Mas principalmente deixando de comer aquilo que a gente sabe que não faz bem para o nosso organismo, já vai ajudar bastante também para que a homeopatia possa fazer esse efeito desejado, principalmente no corpo físico, tá? E é muito importante a gente se observar mesmo, observar sonhos, observar atitudes, observar comportamentos, observar pensamentos, observar o ambiente como um todo que a gente vive, porque cada um deles é fundamental para a escolha do medicamento homeopático mais adequado, tá, gente? E aí a pessoa vai fazendo o acompanhamento, vai fazendo o tratamento e a sua saúde vai melhorando consideravelmente. E a homeopatia, ela é indicada para todos os casos, tá? Para todas as patologias existentes. Mas, como eu sempre digo nos vídeos terapêuticos da homeopatia em específico, a pessoa precisa procurar um profissional adequado, um profissional habilitado que observa todas essas situações aqui, tá, gente? Por quê?
o profissional ele vai indicar exatamente aquele medicamento que mais se adequa aos sintomas que a pessoa apresenta, tá? Então é muito importante a pessoa também fazer todas essas avaliações em si para que a cura ali seja realizada para a sua vida. Certo, gente? Bem, então sobre a homeopatia e sobre a origem das patologias, gente, eram essas as informações que eu, Margarete, precisava compartilhar com cada um de vocês. É importante a gente sempre fazer estas observações em nós, tá, gente? Como diz na lâmina anterior lá também, né? O orai e vigiai. Quanto mais a gente for fazendo essa vigília para conosco mesmo, né, gente? Quanto mais a gente for se observando, quanto mais a gente for se conhecendo, conhecendo as nossas sombras, conhecendo as nossas energias, aquilo, as nossas memórias que a gente tem guardado no mais profundo do nosso ser, mais a gente vai conseguindo liberar aquelas memórias que estão ali congestionando os nossos chakras, congestionando o nosso organismo, congestionando todo o nosso sistema emocional, nosso sistema físico, nosso sistema espiritual, provocando as doenças. Então, quanto mais a gente fizer essas observações, mais a gente vai conseguindo entender a causa, a origem de tudo isso e encontrar o tratamento mais adequado para poder curar definitivamente cada uma das patologias que a gente apresenta. E é importante a gente aceitar. Sim, eu estou doente, eu estou passando por essa situação. Quanto mais aceitação a gente tiver, mais o nosso organismo também vai trabalhar a nosso favor e promover a cura que a gente precisa. Certo, gente? Então, lembra aquela frase que fala o seguinte: aceita que dói menos? Então, quanto mais a gente aceitar que tem determinada situação patológica para ser curada em nós, mais o nosso organismo também vai se trabalhando a nosso favor e o floral, a fitoterapia e a homeopatia podem contribuir consideravelmente para que a cura do nosso corpo físico se transforme principalmente na cura da nossa alma. Certo, gente? Agradeço a cada um de vocês que me acompanhou até o final desta palestra e desejo que todos vocês sejam muito abençoados na luz do seu Cristo interior. Gratidão a todos e nos vemos então nos próximos vídeos. Tchau, gente!